estamos na área com o correspondente médico e junto do correspondente médico, que é o doutor Fernando Gomes. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elisa, e como sempre, né? Vamos trabalhar? Já estou habituada, hein? Vamos trabalhar. Se não tiver o Vamos Trabalhar do doutor Fernando, não começou esse quadro, então vamos para já, sempre contando com a sua participação, viu? É pelo Twitter que você consegue mandar a sua pergunta. Vai lá, aposta a sua questão, a sua dúvida. Não existe dúvida boba neste quadro, pode fazê-la, só tem de lembrar de marcar a gente, viu? Hashtag correspondente médico. Vamos então para o nosso primeiro assunto? É sobre o cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis, de 81 anos, que foi hospitalizado em São Paulo. O motivo dessa hospitalização é uma inflamação na próstata, conhecida como prostatite. Segundo a própria esposa do artista, esse quadro teria ocorrido por estresse. Sérgio Reis é investigado pela Polícia Federal após vir a público um áudio em que ele convoca ações contra o Supremo Tribunal Federal. O nome de Sérgio Reis esteve exposto na imprensa durante os últimos dias e ainda permanece exposto justamente em consequência da divulgação, depois que o Brasil teve acesso a esse áudio, e na sequência uma operação da Polícia Federal. Doutor Fernando Gomes, existe então uma correlação? Primeiro, o que seria prostatite? E a esposa do cantor, do artista, disse que esse quadro ocorreu por estresse. Seria possível haver essa relação? A prostatite é uma inflamação numa glândula que existe no homem que chama próstata, que tem mais ou menos o tamanho de uma noz e, enfim, tem todo o seu papel correlacionado com a produção de líquidos importantes para o próprio aparelho urinário e, enfim, genital. E existe uma correlação direta, sim, entre o nosso estado de espírito, o estresse e a possibilidade de haver influência no sistema imunológico e despertar, então, infecções em qualquer parte do corpo. A gente sabe que existe uma correlação entre prostatite, por exemplo, atividade sexual, mas quando a pessoa está com o seu sistema imunológico de alguma forma abalada, existe uma porta de entrada maior. E o quadro clínico é bastante desagradável, né? Pode implicar em dificuldade para urinar, dores naquela região, sintomas muitas vezes que se parecem com gripe, e o diagnóstico também pode ser feito com base em exames de sangue, como por exemplo, quando você dosa o PSA, lembrando que o PSA não é só utilizado para diagnosticar câncer de próstata, ele é um marcador da própria glândula, e também uma ressonância paramétrica, multiparamétrica do órgão. E com isso você consegue, então, perceber que o órgão está, então, lesado e precisa de um tratamento. Se é uma infecção bacteriana, vai precisar de antibiótico, muitas vezes antibiótico por muito tempo, mais do que, por exemplo, se fosse uma infecção de garganta, porque nem sempre ele consegue atingir níveis suficientes para tratar a curto prazo. Doutor Fernando, essa questão do estresse, eu queria também trazer o nosso olhar em cima disso, justamente porque a própria esposa de Sérgio Reis disse que todo esse quadro dele teria sido causado por estresse. O estresse está diretamente ligado com o nosso sistema imunológico e eu até lhe pergunto isso, doutor, levando em conta que é muito comum que nós vejamos, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, que não está bem, que está com alguma alteração emocional, de repente ficando gripada, pegando um resfriado, uma dor de garganta. Está diretamente ligado, então, o sistema imunológico com o nosso estresse, com as nossas emoções? Sim, quando a gente tem uma situação de estresse muito severo, você pode imaginar que tem uma região dentro do cérebro, uma estrutura cerebral profunda chamada hipotálamo, que acaba sendo o grande regulador de todo o nosso corpo. E existe uma correlação direta entre o bom funcionamento do hipotálamo e o sistema imunológico. Uma pessoa com estresse a longo prazo vai ter níveis de cortisol mais altos e isso também impacta no funcionamento do sistema imunológico. O cortisol acaba sendo um anti-inflamatório hormonal naturalmente liberado por glândulas do corpo. Então, quando a pessoa está sob uma situação de estresse muito grande, isso é muito comum. Você pode pegar, por exemplo, um jovem que está se preparando para um exame muito importante, é natural que ele comece a apresentar mais quadros gripais e coisas desse tipo. Ou pessoas que dormem pouco, por uma questão do próprio trabalho, acabam ficando, então, predispostas a mais infecções. Então, sim, Elisa, existe uma correlação direta entre a nossa parte emocional, e aqui a gente fala do sistema límbico do cérebro, do hipotálamo, principalmente, e de toda a correlação com as glândulas e com o nosso sistema imunológico. E numa situação em que o indivíduo está com pouco controle sobre isso que está acontecendo com ele, sofrendo desconforto, você pode imaginar que, então, uma infecção fica mais fácil de surgir. Respondido então pelo doutor Fernando Gomes. Mande sua pergunta, sua dúvida, viu? Hashtag correspondente médico. A gente vai trazer agora uma pesquisa, doutor, que descobriu que tem uma parcela da população mais exposta à Covid-19 do que outras.
Os homens são mais vulneráveis ao coronavírus. Pois é, foram analisados 1.700 casais aqui no Brasil. Esse é um trabalho feito pelo Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco. A pesquisa concluiu o seguinte, que os homens se infectam com mais frequência, os homens também transmitem mais e estão mais suscetíveis a apresentar quadros graves e até a morrer pela Covid-19. O curioso disso tudo é que esses dados divulgados por meio dessa pesquisa com 1.700 casais, doutor, os dados corroboram exatamente com os números oficiais do Ministério da Saúde. Por quê? Segundo o último boletim epidemiológico do órgão, cerca de 55% das mortes por Covid-19 neste ano de 2021 foram em homens. Doutor Fernando Gomes, por que os homens protagonizando esse cenário de serem a maior parcela que se infecta e até chega a morrer por Covid-19? Bom, a gente pode abrir duas formas de tentar explicar essa situação observada na prática, porque quando a gente tem dados aqui que são compilados epidemiológicos, a gente está falando do que acontece no mundo real. Primeiro, o comportamento masculino de autocuidado, ele tende a ser inferior ao da mulher. A mulher já tem o hábito mais de levar em consideração medidas, meios e formas de se cuidar. Então, proteção como, por exemplo, usar máscara, lavar as mãos, tomar cuidado mais com as situações desafiadoras do momento, fazem mais parte do universo feminino do que masculino. Obviamente, isso que eu estou falando não tem preconceito, é uma coisa também que a gente simplesmente observa, isso varia também de região para região. A outra explicação, existem trabalhos prévios que já fizeram correlação entre a testosterona, uma determinada enzima que também é utilizada para quebrar aquela proteína S da qual o próprio coronavírus tem a sua porta de entrada no receptor das células do corpo e com isso, então, o indivíduo que tem mais testosterona teria uma suscetibilidade maior de ter essa enzima e, portanto, facilitar o trabalho do vírus. Então, seriam duas formas da gente entender. Uma que a gente observa na prática, relacionada ao comportamento de se arriscar mais do homem, se cuidar menos, e, por outro lado, a explicação aí na questão bioquímica e do funcionamento do corpo, favorecendo a entrada do vírus na célula do corpo humano. Pois é, e é curioso porque, bom, o estudo feito pelo Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco já alertou para isso, né, que 55%, eu perdi o número, achei, 55% das mortes por Covid-19 neste ano foram em homens. O Ministério da Saúde também já divulgou esses dados, dizendo que os homens também se infectam mais e acabam perdendo a vida. Só que o que chama atenção, nós mulheres pertencemos à maior parte da população. Segundo o IBGE, 51,8% das mulheres são brasileiras, né? Dos brasileiros são mulheres, 51,8%, e homens, 48,2%. Então, em teoria, nós teríamos naturalmente mais mulheres infectadas, mas a gente vê que o cenário é diferente. Essa condição comportamental que o senhor falou, do homem procurar menos o médico, não todos, tá? A gente está aqui só generalizando, não é todo mundo. Mas a questão comportamental também pode ser um grande diferencial aí para esse dado, doutor? Sem sombra de dúvida. E eu vou te dar um outro exemplo de uma outra doença, que também é um problema de saúde pública, que faz essa distinção de gêneros. Trauma grave, principalmente em homem jovem, é muito maior do que em mulheres. E a explicação é porque o homem, de fato, se arrisca. Ele acaba se lançando mais, por exemplo, no volante em situações adversas, como, por exemplo, em estado de embriaguez. Ele acaba pisando um pouco mais forte no próprio acelerador. Ele se arrisca quando vai fazer atividade esportiva, principalmente esportes radicais. Isso acaba explicando o porquê o homem acaba tendo mais trauma do que as mulheres. Se a gente levar essa linha de pensamento em como conta... traumatismo craniano. Por exemplo. Essa mesma forma de entender que existe essa diferença que é gritante em termos de números, para o comportamento de usar uma máscara, evitar sair de casa, ficar mais tranquilo, a gente tem aí uma explicação comportamental perfeita que encaixa dentro dessa situação. Juntando com aquela parte biológica, acho que fica meio claro, né, o porquê, na verdade, o gênero masculino acaba tendo aí uma chance maior de, enfim, se infectar mais e ter uma complicação mais grave. Então fica aqui o alerta, né, rapazes? Por favor, gente. Por favor, né? Presta atenção. Pegar no pé aí dos pais, dos avós, dos irmãos, dos tios. Não dá para generalizar, evidentemente, mas os números estão mostrando que vocês, homens, se infectam mais e acabam perdendo mais a vida para a Covid-19. Ainda falando sobre Covid, doutor, bom,
a nossa maior ferramenta é a vacina, além de todos os outros cuidados que o senhor sempre reitera para a gente. Então, a gente destaca aqui a grande notícia desta semana, que é a Pfizer, né, que vai produzir vacinas no Brasil. Você pode acompanhar os detalhes desta notícia no nosso site, que já está lá cheio de informações, como exatamente deve ser, quem deve receber a vacina, uma produção nacional que vai distribuir as doses, não só para o Brasil, mas também para toda a América do Sul. Apenas os países sul-americanos estão envolvidos, porque o laboratório americano, então, fechou uma parceria com a farmacêutica brasileira, a Eurofarma, para transferência de tecnologia e instalação de equipamentos para produzir o imunizante. A fabricação deve começar no início do ano que vem. Estaremos aqui de olhos atentos acompanhando tudo isso. Talvez é a explicação, né, de por que a predisposição de se utilizar a terceira dose é da Pfizer, quando você me perguntou uns 2 dias atrás, né, com toda essa facilidade de ter, enfim, do ponto de vista logístico, o imunizante dentro do país. Talvez essa seja a explicação mais óbvia. Relação interessante, né? Veremos então como ficarão os contratos assinados com as farmacêuticas para a distribuição de vacina do ano que vem. Uma delas, pelo menos em território nacional, será a vacina da Pfizer. E o próximo assunto tem ligação direta com vacinação. A gente tem aqui alguns dados que preocupam quando a gente observa crianças e vacinação. Deve ter filhos aí na sua casa ou crianças pertinho de você. É muito comum, né, que os adultos levem os pequenos para se vacinar e existe uma lista enorme de vacinas. E segundo o número do Ministério da Saúde, as crianças estão sendo menos vacinadas no Brasil. A lista de vacinas que as crianças precisam tomar é muito grande, né? Do nascimento até os 10 anos de idade. São cerca de 20 vacinas, entre doses iniciais, doses de reforço, tem BCG, que protege contra a tuberculose, tem a hepatite B, a tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola, cachumba, e a famosa gotinha também contra a paralisia infantil. Eu citei aqui apenas algumas deste pacote de aproximadamente 20. Onde é que a gente quer chegar? O que a gente quer mostrar para vocês? O que está aparecendo aqui no telão. Vocês vão acompanhar aí, está bem facinho de conseguir interpretar essa caminhada de levantamento de informações de 2018 até o ano de 2020. E que no fim das contas vocês vão ver que o número de crianças vacinadas com BCG e o número de crianças com hepatite B vacinadas contra hepatite B diminui muito. Olha aqui, 26% quando a gente fala de BCG entre 2018 e 2020 e quase 29% de redução na vacinação infantil com hepatite B. E vacinas em geral, observando todas as vacinas que as crianças tomam, uma queda de quase 10%. Doutor Fernando Gomes, o que está acontecendo com a gente? Bom, culpa das crianças não é, porque a criança não vai sozinha até o posto se vacinar, né? Os pais estão ficando um pouquinho mais desatentos ou com excesso de confiança? Acaba acontecendo é que com toda essa questão da pandemia, os holofotes se viraram para a questão do coronavírus. E sem sombra de dúvida, muitos pais ficaram com medo de levar seus filhos para vacinar. Mas a gente já percebe que antes mesmo disso, quando a gente compara 2018 com 2019, já existia uma tendência de queda. O processo de vacina é um processo interessante dentro da medicina preventiva, porque a vacina ela ajuda a evitar a manifestação clínica de doenças, fortalecendo o sistema imunológico. Conforme ela funciona, a geração as pessoas o tempo vai passando e surge uma falsa sensação de segurança. E você acaba pensando assim, mas será que precisa vacinar mesmo? Sim. Será que é tão importante mesmo? Então, quando você deu o exemplo aí da gotinha para paralisia infantil, décadas atrás, quando a gente teve um grande problema de paralisia infantil, as pessoas se preocuparam naquela ocasião, principalmente em desenvolver uma vacina e executá-la em toda a população. Conforme o tempo passa, você não vê mais a doença, vem aquela segurança mentirosa e o indivíduo acaba negligenciando. É lógico que a gente está vivendo um momento muito diferente e a gente nunca falou tanto sobre isso. Primeiro, entender que a solução do problema estaria no caminho da imunização e do desenvolvimento das vacinas, como funciona o processo de produção das vacinas e, principalmente, em tê-las disponível para que a população pudesse fazer uso. Talvez esse momento, que é um momento de crise, quando a gente olha uma redução de quase 10% da população vacinada, que poderia estar recebendo imunizante, a gente percebe algo que vai na contramão, né? A gente está falando aqui de cuidar do próprio corpo, de ter estilo de vida saudável, de entender como as doenças funcionam e, principalmente, né, quando a gente vê na televisão, o médico vê na televisão falar, a gente está dando uma consultoria de saúde e não de doença. Então, isso aqui é um número que chama atenção e fica aqui o alerta para toda a população. A gente não pode bobear. Existe vacina e ela precisa ser aplicada em todo mundo, nas crianças e nos adultos. Doutor, esse excesso de segurança
de mentirinha que a gente fica tendo, né, por causa da erradicação de algumas doenças, faz com que a gente perca um pouco o medo. E aí, analisando ao contrário, será que a gente precisa, às vezes, do medo para poder se mobilizar e ir atrás das coisas que são essenciais? O medo ele é extremamente importante, principalmente quando a gente não tem a nossa consciência desenvolvida e a gente não está instruído. No atual momento que vive a humanidade, com acesso a tanta informação, eu acho, Elisa, que o medo não seria mais necessário. O medo funciona como um recurso negativo, como um reforço negativo. Aquela bronca que você dá na criança para ela não fazer alguma coisa errada. A criança, conforme ela vai crescendo, ela entende as coisas e ela já não precisa mais daquela bela bronca, né? Eu acho que acaba funcionando como um puxão de orelha para toda a população e é nossa missão, nosso papel, todo mundo, todo indivíduo, na verdade, colaborar com o Sistema Único de Saúde e alertar as pessoas que estão à sua volta. A gente não pode viver só em bolhas, falando de coisinhas engraçadinhas das redes sociais, a gente tem que falar de coisa séria e sempre estimular, né? Se encontrou uma pessoa, por que não conversar sobre isso, explicar, enfim, estimular que todo mundo se cuide, porque todo mundo se cuidando, obviamente, o país vai ter mais saúde. Compartilhar informação, né? Que é a missão de nós jornalistas, também dos médicos, mas pode ser da população como um todo, para que nós tenhamos mais saúde sempre. Doutor Fernando, eu queria fazer mais perguntas. Chegaram questões aqui na hashtag, mas nós temos um tempo que chegou ao fim, doutor. Então, no próximo episódio do quadro, a gente conversa mais. Pode deixar comigo, que eu volto. Tá bom, Elisa? Volte, muito obrigado. por favor, hein? Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.